Eu fico assim impressionada, né, como que as pessoas ainda hoje não entendem o que é a libertação. Porque as pessoas acham que pelo simples fato delas terem aceito Jesus, elas já estão libertas por causa daquele versículo que ele levou na cruz todos os nossos pecados, transgressões e maldição. Mas não é algo automático. Eu costumo dizer que a salvação é o povo sair do Egito. A libertação é o Egito sair da pessoa. Eu estava num culto e alguém me fez essa pergunta, e aí Deus me deu uma visão de um prédio, o esqueleto de um prédio, e que alguém abandonou. E ali entraram moradores de rua, depositaram lixos ali, e aquele prédio ficou abandonado por muitos anos. Veio alguém e comprou aquele esqueleto daquele prédio. E pelo fato dele ter comprado o esqueleto do prédio, não quer dizer que o prédio foi transformado num prédio bonito. Aquele esqueleto foi transformado num prédio bonito. Ele teve que ser limpado, ele teve que ser pintado, e assim é a libertação. Quando Deus, o Senhor nos resgatou, nós éramos como esse prédio que era um esqueleto. E aí o Senhor nos comprou naquela cruz. E aí vem a libertação. É tirar toda a sujeira, é fazer, dar um novo formato para aquilo que não tinha forma. Isso é a libertação. E para você entender a libertação, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos, porque a libertação não é algo que é visível muitas vezes. São coisas invisíveis e que você só vai conseguir ter o discernimento quando você busca o Senhor, busca uma santidade, uma entrega a Deus, que aí o mundo espiritual vai ficando visível para você e você entende que algumas coisas na sua vida precisa de libertação. É muito interessante, porque as pessoas hoje, é difícil ver uma igreja que trabalha com libertação, né, pastor? Difícil ver um demônio ser manifestado em umas igrejas. Você pode ir, é muito difícil. E, assim, na opinião da senhora, o que está faltando para, sabe, a gente viver isso, assim, diariamente? Eu digo na Sarça que a gente costuma ver isso muitas vezes, né? Mas o que a senhora acha que está acontecendo nos dias de hoje? Quem trabalha com libertação, é inevitável que você não sofra retaliação, né? Eu já estou aí nessa caminhada há mais de 15 anos e a minha casa sofre com isso. Porque quando você trabalha com libertação, você está indo estourar o cativeiro de alguém que está aprisionado, né? E quem vai estourar um cativeiro, você imagina alguém que foi sequestrado e raptado. E aí a polícia precisa encontrar aquele cativeiro. Quando ela encontra, o que ela vai fazer? Ela vai dar tiro, né? Vai resistir ali contra aquele que está aprisionando a pessoa. Por outro lado, quem está mantendo aquela pessoa cativa vai revidar. Então, quando você entra no terreno do inimigo, ele vai vir contra você. E muitas vezes não é contra a pessoa que está atacando, mas é contra um familiar, quem está mais vulnerável. Normalmente são os filhos, marido, às vezes, que não está na presença de Deus. Normalmente são as pessoas mais atacadas. E aí tem gente que não quer sofrer esse tipo de retaliação. E aí também vem uma outra coisa. A gente não quer sofrer esse tipo de retaliação. Será que a gente não conhece Deus o suficiente para saber que o inimigo só vai até onde Deus permite? Porque a palavra de Deus diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E o diabo está ao nosso derredor. Então, para ele tocar, o Senhor precisa permitir. Ele só vai até onde Deus permite. Mas as pessoas ficam com medo. Tem gente que, se você falar em demônio, ela, não, por favor, não fala esse nome perto de mim. Por conta disso, né? Sofre-se retaliação, é um terreno que você vai mexer, que você vai sofrer as consequências, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e que o nosso Deus, ele é vencedor e o diabo não vai vencer a batalha. Amém. Só quem é liberto de verdade tem, sabe, esse desejo de fazer isso, né? Como a gente pode ver na vida da senhora.
E assim, para as pessoas que estão assistindo, que não conhecem ainda a senhora, como que a senhora, né, entrou nesse caminho, sabe, conheceu Jesus, entrou nesse caminho de libertação que a senhora se encontra hoje? A senhora pode contar um pouquinho da história da senhora? Não tanto, mas pode contar um pouquinho? Eu tenho um testemunho, né, que é um testemunho forte, e esse testemunho eu só dou lá no Seminário de Libertação. Então, se você quer ouvir o testemunho, vá no Seminário de Libertação. Foi por conta disso que eu vi que tinha alguma coisa errada na minha vida. Eu já caminhava com Jesus, porque eu aceitei Jesus em 86, logo após ter acontecido essa situação comigo, né, que é o meu testemunho, e eu sentia que faltava algo, eu sentia o amor de Deus, mas era como se eu tivesse atada. Quando o Senhor chama Lázaro para fora, os que estavam ali, estavam vendo que Lázaro já tinha ressuscitado. Mas o Senhor falou, desatai-o. É mais ou menos isso. Eu caminhava com Jesus, mas parecia que eu estava atada. Então eu fui buscar tirar aquelas prisões da minha vida. E eu vi que para isso não bastava só ter a salvação, mas precisava ter uma libertação. E aí eu fui buscar como isso poderia acontecer.